E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Innovation Hub Show em parceria com a Dell Technologies. A gente já fez um episódio muito legal aqui, a gente trouxe a NVIDIA para poder falar de inteligência artificial, muitas estratégias eficazes aí para implementar a inteligência artificial nos seus negócios. Se você ainda não viu, aproveita para assistir agora, a gente está colocando o link aqui na descrição. Mas hoje a gente segue para mais um episódio também junto com a Dell Technologies para falar de cloud híbrida. E é um assunto que também está bastante em voga aí dentro das empresas, no CIO, CTOs, enfim, os diretores de tecnologia. E temos aqui 3 pesos pesados para a gente poder conversar sobre isso. Deixa eu apresentar o pessoal, começando ali na ponta da mesa, o Joel Braverman, que é ISG da Dell Technologies para a América Latina. Lembrando que a ISG não é aquele ESG, que também é muito importante, mas significa o quê? Infrastructure Solution Group. É o grupo que cuida de data center dentro da Dell Technologies. Perfeito. Prazer ter você aqui com a gente, Joel. Cristiano Feig, vice-presidente de tecnologia e soluções da Microsoft Brasil. Prazer ter você aqui também. Prazer meu. E Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies para a América Latina. Muito bom te ver de novo. Obrigado, Igor. Um prazer estar aqui com você e acompanhado com esse time de peso aqui, né? Legal, cara. Bom, a primeira coisa, assim, para a gente poder conversar, eu acho que é explicar para o pessoal aquele erro que eu cometi quando a gente entrou aqui para começar a conversar. A gente vai falar de cloud híbrida, a gente vai falar de multi-cloud. Existe uma grande diferença entre uma e outra, né? Uma coisa e outra. Sem dúvida. Quando a gente pensa em multi-cloud, o que a gente está se referindo, pelo menos dentro da indústria, é a utilização de vários provedores de cloud pública. Uhum. E quando nós nos referimos a cloud híbrida, nós estamos endereçando o uso da cloud pública e a cloud privada dentro do escopo de necessidades ou de soluções que o cliente tem. Então, são 2 ângulos distintos da mesma coisa. Você tem as clouds públicas e tem a cloud pública e cloud privada sendo denominada como cloud híbrida. Falou direitinho? Perfeito. Boa. Pessoal, tem casos de uso, assim, quando que eu devo usar uma cloud híbrida, quando eu devo usar multi-cloud? Como é que funciona? Na realidade, o que a gente tem observado é que os clientes adotam muito rapidamente nuvem, cloud pública, por conta de todos os benefícios, serviços, inovações que ela pode trazer, né? Só que ela não pode restringir ao negócio apenas ao acesso à nuvem pública. Você tem necessidades de negócio, seja nas lojas, seja, enfim, nos hospitais, soluções que necessitam de governança de dados, de segurança, soluções que têm um custo mais efetivo se você implementa localmente. Então, você precisa trazer os benefícios da nuvem pública, espalhá-los, como comentou o Luiz, para o ambiente privado também. Então, nesse sentido, é que é a evolução da nuvem pública que leva à nuvem híbrida. E é a nuvem híbrida que permite que você trabalhe em um ambiente de multi-cloud de uma maneira mais simples, mais eficiente e mais eficaz. Se a gente for lá... desculpa. Não, eu ia completar que é muito baseado no poder de escolha, né? Então, em clientes que já fazem o investimento na parte privada, né, nos seus próprios data centers, e também conseguem utilizar a nuvem pública na parte que a gente chama de elasticidade, né? Então, como eu consigo expandir sem precisar crescer ou ter um ambiente ocioso dentro de casa. Então, você consegue trabalhar bem as 2 dimensões. Se a gente voltar lá no tempo dos mainframes, seria mais ou menos aquilo? O pessoal que queria ter o dado perto, quando eu falo de nuvem privada, é a garantia de que aquele dado é só meu, eu tenho um controle maior. É um pouco por aí, não? Ou estou falando besteira? Eu acho que mais do que ter o controle dos dados, é você ter uma experiência similar ao uso dos seus aplicativos, seja ele na nuvem privada, seja ele numa nuvem pública. A questão de você adotar aonde você vai implantar, ele depende do workload, depende do caso de uso, depende da necessidade do negócio. Tem situações em que você tem questões de latência, por exemplo, trabalhar com imagens, com vídeos, você precisa ter infraestrutura perto, porque senão você pode gerar atrasos, uma experiência não tão boa. Nesse sentido, é importante você implementar uma nuvem privada para aquele caso de uso. Por outro lado, o treinamento desses modelos, a consolidação de uma série de dados, um caso de uso interessante é usar a nuvem pública, onde você consolida esses dados e faz esse treinamento. Esse é um exemplo que mostra como você consegue trabalhar a nuvem privada, a nuvem pública e dar a mesma plataforma para o usuário e para o administrador de TI. E aí, hoje, o que mais se fala, e vocês já trouxeram a NVIDIA aqui, foi para falar de AI. Então, o caso do Joel é perfeito. Você faz o treinamento do modelo do seu caso de uso numa nuvem pública, então você tem uma capacidade de processamento muito maior,
Depois você não vai precisar dessa capacidade depois que você treinou. Aí você pega o modelo treinado, que você precisa de uma capacidade muito menor, e coloca na ponta. E também você tem uma questão que e no Brasil a gente sabe que em alguns lugares é um desafio, de conectividade. Com a nuvem pública, você tem que ter essa conectividade. Quando você roda na borda, né, numa solução na nuvem privada, se a conectividade cair, seu negócio não para. Então você tem um benefício de continuidade do negócio, experimentando os dois mundos. Perfeito. Falamos latência, falamos conectividade. Que outro ponto que a gente pode abordar? Governança, Assim? soberania. No final do dia, a soberania dos dados pertence à empresa. Eles têm uma responsabilidade, existe toda uma lei, legislação em cima disso. Então, o controle desses dados, não que uma nuvem tenha mais ou menos, mas você ter ferramentais que permitam que você tenha esse controle dos dados e que esse ferramental seja homogêneo, seja de a mesma experiência para o administrador de TI, é também importante. E aí a parceria Microsoft-Dell cria-se ainda mais valor em cima dessa parceria. Você dar ao usuário a mesma experiência, utilizar o ferramental que a Dell tem dentro do data center na nuvem pública e usar a elasticidade de todo o serviço da Microsoft dentro das soluções de nuvem privada. Perfeito. Isso para mim é importante. O usuário ele não está querendo comprar Ninguém quer comprar nuvem. Ele quer comprar uma experiência, algo que resolva um problema de negócio. E aí, quando você compra um servidor e você tenta fazer sua nuvem privada, que não é numa parceria, numa sinergia que nem a gente tem, você tem vários entraves de experiência mesmo. O time tem que aprender duas tecnologias, você tem que fazer a parte de capacitação de time, às vezes até parte de suporte. Agora, quando você pega uma solução que tem uma sinergia, né, você tem uma experiência unificada, para o time é transparente. Como você opera na nuvem pública, é a mesma forma que você vai operar na nuvem privada. Na verdade, quando você está olhando no painel de gerenciamento, é uma coisa só. Você vê o data center, no caso do Azure, aqui no Brasil, e você vê a sua empresa ali como um data center que você pode fazer deploy dos serviços que você tem na nuvem pública. A experiência é a mesma experiência. Então, ele faz o deploy daquele workload no ambiente que mais lhe convém e mais adequado àquele caso de uso. Então, se a equipe sabe trabalhar com nuvem privada, tá de boa, porque é a mesma coisa. Essa é a ideia das soluções Dell de multi-cloud e hybrid cloud. É fazer o que a gente chama de cloud by design. É usar a experiência de nuvem, de escalabilidade, de pago por uso, mas expandir essa experiência para toda a geografia, seja na nuvem pública, seja no colocation, seja na borda. Agora, como que vocês conectam isso com o mundo dos negócios? Porque é um tema bem técnico, né? Aí na hora que chega lá para o CEO, para o presidente, ficar explicando a diferença de nuvem pública, privada e tal, quais são os aspectos que entram nessa conversa? Acho que, na realidade, a busca não é nem por entrar nesses aspectos técnicos, porque eles podem parecer até confusos. É difícil para quem não é da área compreender toda essa terminologia e toda essa arquitetura, porque às vezes a gente está resolvendo problemas De negócio, que não são evidentes para aqueles que não estão na área de tecnologia. Para o líder de negócio, que ele quer uma solução que seja ágil, que permita experimentação, que permita inovação e que o coloque em vantagem aos seus competidores na transformação digital do seu próprio negócio, já que hoje tecnologia é um elemento chave para qualquer negócio de qualquer porte em qualquer setor, desde um pequeno, médio, grande, público ou privado, todos os setores estão buscando se transformar e se modernizar com tecnologia. Então, para os CEOs, para os líderes de negócio, as respostas que a gente precisa dar é o seguinte: eu tenho uma solução ágil, tenho uma solução simples, tenho uma solução integrada, escalável, que eu possa fazer experimentação sem não incorrer num custo que fica morto por conta de não utilização, porque eventualmente aquela experimentação não deu certo. Mas eu consigo fazer um teste e pagar só pelo teste, eu consigo escalar rápido. Se isso der certo, eu consigo rapidamente colocar no ar e fazer disso uma solução que cresça de maneira significativa para o meu negócio. Essas são as soluções que o líder de negócio quer. A área de TI busca isso de diversas formas, mas nem sempre consegue entregar isso de uma maneira ágil, simples, com baixo custo, com todos esses elementos que eu estava mencionando aqui. O que nós buscamos ofertar hoje no mercado é justamente tapar esse buraco. Perfeito. Uma solução integrada,
de ponta a ponta, público e privado, com escalabilidade, segurança, permite experimentação, permite a inovação. E então, para o CIO, para os líderes técnicos, você está entregando uma solução que serve para os líderes de negócio. Legal. Tem um exemplo para você. Estamos chegando perto do Black Friday. Aham. O varejista sabe que vai ter um pico, tanto Black Friday quanto Natal. Então ele tem que provisionar, né? Ele vai ter que ter uma capacidade de atendimento de cliente que ela não necessariamente ele vai precisar ter no ano inteiro. Então ele vai ficar o resto do ano com uma capacidade, com o investimento que ele teve que fazer, ocioso. Quando ele pensa numa nuvem híbrida, ele pode ficar trabalhando com 80% ali da capacidade e na hora que ele precisar, ele escala para a nuvem. Exato. Não preciso mais, volto. Aham. Então eu não preciso ficar com investimento parado. É o transbordo, É o transbordo. É o transbordo, uso da exato. elasticidade que a pública oferece. Então, mas é que tá, assim, a elasticidade é um conceito que existe desde a nuvem, quando ela surgiu, assim. Como que eu escolho o que vai estar na nuvem privada, o que vai estar na nuvem pública? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? O que acontece? Quando você pensa na elasticidade, é um dos benefícios. Ok, tudo bem, você tem isso. Mas e eu posso ter vários provedores hoje que me oferecem essa solução. Mas eu ainda tenho muitas das cargas de trabalho que eu estou usando dentro de casa, porque do ponto de vista de eficácia econômica, de eficiência econômica, é melhor eu ter aqui mais do que lá. barato, É né? mais barato Tá. eu ter aqui do que lá. Tá. Certo? Agora, como é que eu escolho o que está aqui e o que está lá? O que eu coloco lá? Tudo depende da carga de trabalho em si do que você está falando. Por exemplo, o que o Cris estava mencionando aqui, o transbordo de um pico de operações num período sazonal faz todo sentido. Entendeu? Se você está fazendo experimentação, você não precisa comprar a infraestrutura para experimentar. Faz experimentação na nuvem e, na medida que ela for escalando, você pode até ver se chegou num ponto onde vale a pena você ter a infraestrutura para poder rodar aquela carga de trabalho de uma maneira mais eficiente do ponto de vista econômico. Então, a escolha dos workloads, aonde estar, tem aspectos técnicos, como que o Joel falou, por exemplo, latência. Né? Se você tem alguma coisa que é muito demandante do ponto de vista de latência, você precisa estar com a infraestrutura próxima do dado, que a gente fala gravidade do dado. O dado gera gravidade. Nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Tudo Quanto tem mais que estar- próximo, menor latência. Não tem jeito. Então, tudo tem que estar gravitando em torno da massa de dados que você está trabalhando. Então, a escolha é caso a caso. O problema é que os clientes falam assim, ótimo, tudo bem, eu já escolhi onde eu vou colocar, mas tem aquele provedor que tem uma solução ótima ali para esse uso de caso. Aí o outro, de repente, você tem uma salada de fruta que é difícil de administrar. Tá. Esse é o problema. Tem a ver com latência, tem a ver com governança, com segurança, tem a ver com custo também. Como o Luiz comentou, de repente você ter um workload sazonal, a nuvem ele atende bem. Agora, quando o workload ele já é mais preditível, você sabe exatamente quanto que ele vai consumir, seja de armazenamento, seja de computação, ele tende a ter um custo melhor quando você coloca ele num ativo definido, né? Numa infraestrutura definida. Então, caso a caso, a gente tem, tanto a Microsoft quanto a Dell, tem serviços que apoiam aos clientes para tomar essas decisões, mas... E uma coisa importante que você pode utilizar a nuvem híbrida também para continuidade de negócio. Então, você tem a sua solução rodando na sua nuvem, vamos dizer, privada, e você pode ter um espelho dela rodando numa nuvem pública. Então, se por algum acaso minha nuvem privada cair, Tá lá o backup. tá rodando seamless na nuvem Cara, eu pública. fico pensando nisso até um caso, sei lá, de um ransomware. Eu tenho a cópia ali. De repente, eu tenho o backup na nuvem pública que eu posso simplesmente trazer para cá. Aí você Então, pode ter... O ransom tipo- funciona mais ou menos, porque você contaminar de um lado e Exatamente, com a cópia, vai contamina os outro, dois. né? Eu acho Você tem por que isso trabalhar que na tem que ter toda- segurança. Mas a antes. ideia é que a arquitetura do passado, que os CIOs tinham, era o seguinte, assim, eu preciso ter o site principal e um disaster recovery, exato. né? Um site... Então, no Agora final- eu uso os dois. E aí modernizou-se a tecnologia a ponto de você poder ter dois ativo. Então você estava usando os dois, não era um que estava dormente lá como um step no carro, né? Não, eu uso os dois, mas se um cair, o outro aguenta a produtividade dos dois. Hoje você não precisa mais ter o secundário, você pode usar a nuvem Com como custo seu muito disaster menor. recovery.
e pagando pelo uso no dia que usar, quando usar. Essa é a vantagem legal da isso. nuvem para o disaster recovery. Você paga pelo uso. Você deixa a sua máquina virtual desligada, você não Tá está baratinho pagando. ali. O modelo de pago por uso nós também temos na Dell como infraestrutura, mas complementa muito bem a solução de nuvem. A gente chama de Apex, né? Inclusive a solução Dell Microsoft chama Apex Cloud Platform for Azure, que é exatamente a expansão do nosso brand Apex, que é consumir toda a infraestrutura como serviço. Agora, voltando à questão do Cyber Recovery, eu acho que é um exemplo bem interessante sobre como é importante a gente ter um ferramental homogêneo entre a nuvem pública e privada. A Dell tem uma solução para proteção de dados num Vault, que a gente chama de cofre, e que funciona muito bem, onde você isola aqueles dados, protege aqueles dados e avalia se teve ou não um ataque de ransomware. Essa é uma solução Dell. Essa solução ela funciona tanto na nossa nuvem privada quanto na nuvem pública da Microsoft. Para os nossos clientes, o importante é a experiência mesma, a forma de operação é a mesma, a proteção é a mesma, o tempo de recuperação, claro, dependendo dos projetos, é o mesmo. Então, esse é o principal objetivo dessa parceria. A gente tem uma integração tal que a experiência, a proteção, o treinamento, os ferramental seja o mesmo, independente de onde esteja o workload. Eu acho que é legal citar que isso daqui, a parceria não nasceu ontem, né? São Sim. 12 anos de engenharia conjunta, de troca e aprendizado para a gente chegar onde a gente está hoje. Eu estou fazendo uma série de segurança também. Eu acho que todo mundo, na hora que você pergunta qual que é a sua principal preocupação, é ransomware, lá no teto, assim, Sim, né? sim. Mas eu estava com outro caso legal aqui também, esses dias, que era de uma indústria farmacêutica, que ela estava falando, não, a minha principal preocupação é garantir que a minha tecnologia, o meu dado aqui, minha informação sensível não vaze para ninguém, porque são bilhões de investimento aqui. Isso para uma nuvem híbrida é perfeito também, né? Eu deixo dentro de casa, ali pertinho, esse tipo de conteúdo. É E importante. esse... Por Desculpa, favor, Luiz. segue. Não, eu acho um ponto importante que essa solução, ela permite escolha, né? As definições estratégicas do cliente sempre são do cliente, ele toma a decisão, mas como o Luiz comentou bem, esse Fabric que a gente cria permite o cliente desenvolver, testar e colocar em produção onde ele queira. Sim. Claro, aonde ele se sinta mais seguro, onde ele tenha proteção. Se para ele a proteção tem que ser a nível do data center, que ninguém pode entrar no data center sem passar pelas diversas autenticações, ele pode estar fazendo dentro do data center dele, ou no colocation, ou na Azure, ou em qualquer outra nuvem pública. Mas a opção, a escolha, é essa a nossa proposta de valor, é dar essa opção ao cliente. Perfeito. E essa sensação de segurança ou de necessidade de aperfeiçoar a segurança no âmbito digital cresceu ainda mais agora com essa explosão de AI. Porque a preocupação que toda empresa tem hoje é dos seus dados, de alguma forma, se tornarem públicos ou forem utilizados para treinamento de modelos públicos, de Generative AI públicos. Então, quando a gente fala em treinamento, você precisa de uma grande capacidade de cômputo cômputo paralelo, né, de alta performance. Você precisa ter uma grande capacidade de dados, integrando até com os modelos hoje, que são os modelos abertos e públicos. Mas quando você quer fazer a inferência usando os seus dados, você Vem para dentro de casa. Vem para dentro de casa. Aí o CIO diz, puxa, mas estava tudo tão bem lá na nuvem, agora eu preciso ter alguma coisa aqui, 2 formas de usar distintas, 2 formas de pagar distintas, eu tenho que replicar tudo aqui. O que a gente seu compliance agradece, né? Não, e a complexidade, porque o que muita gente desconta de sobremaneira é o custo operacional. Sim. Ter as pessoas capacitadas. Por isso que eu falo, às vezes a gente está resolvendo o problema da área de TI que o CEO ou o líder do negócio não está vendo, mas existe, que pode ser um impeditivo até para a empresa crescer e inovar. Então, a solução que a gente traz é o seguinte, olha, você tem uma solução conectada, público e privada, e um single panel of control. Você controla tudo igual. Talvez a analogia que a gente pode usar é que as companhias aéreas mais eficientes têm todos os aviões da mesma frota, do mesmo modelo, do mesmo fabricante. É mais ou menos isso, porque o piloto sobe em qualquer avião e toca o avião para frente, certo? Aqui a ideia é a mesma, você usa Azure e você usa Apex Cloud Platform for Azure da Dell, é a mesma experiência, você vai ter o mesmo padrão de controle com o benefício das soluções que essas duas empresas trazem na pública e na privada. Perfeito. Então, hoje a questão da segurança, ela tomou uma relevância maior, porque o medo de você ter o seu intellectual property por aí sendo utilizado numa sessão de treinamento ou inferência indevida é preocupante.
Cara, você falou um negócio, né? Às vezes o CIO está pensando num problema que nem passou pela cabeça do CEO. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo e que está achando essa uma solução legal? Por onde começar, né? Qual que é o melhor caminho para eu poder integrar essas duas áreas, para elas falarem a mesma língua e chegarem à conclusão de que uma nuvem híbrida é o caminho? Olha, eu vou começar aqui, vou me arriscar favor. aqui. Para o líder de negócio, a área de TI é um prestador de serviço que tem que ser eficiente, ágil, rápido. O que a gente está buscando é entregar soluções para essa área para que ela possa realmente cumprir o seu papel dentro da empresa. Então, em tese, nós temos hoje soluções que podem eliminar barreiras ou restrições para que essa área de TI realmente seja um habilitador de inovação, de crescimento, de desenvolvimento, de transformação digital e assim por diante. Os CIOs hoje têm uma pressão bastante grande porque todo mundo quer se transformar digitalmente. E aí eles falam, não, mas sabe o que acontece? Isso aqui eu ainda não consigo fazer porque eu não tenho pessoal capacitado, eu não consigo conectar A com B, ou não tenho gente que sabe lidar com A com B, ou as restrições orçamentárias. Hoje existem soluções tecnológicas que resolvem essas barreiras e que estão aí. Que muito bem o Cris falou. Você tem, inclusive, opções. Né, para poder usar. Então, go for it. Só vai. Comentar um estudo que a Dell Technologies fez mundialmente. É o catalisador de inovação. Foi entrevistado 6.600 decisores de TI no mundo todo, em 40 países. No Brasil, são 300. E das respostas que esses decisores colocaram é que existe, sem dúvida nenhuma, barreiras que eles têm que enfrentar para implementar esse Fabric. 90% entendem essas barreiras. Por outro lado, eles entendem que é extremamente importante a implementação de soluções de Generative AI e de multi-cloud e hybrid cloud dentro dos negócios para habilitar a transformação digital que essas empresas colocam. E eles também entendem que não vai ser possível fazer isso só com soluções em nuvem, que isso realmente precisa, mais de 70%, 78% entende que precisa implementar essa agilidade de nuvem em outras localidades, no seu data center ou na borda. Isso vai trazer, como o Luiz falou, primeiro a simplificação, a possibilidade de você fazer uma automação desse ambiente e dar essa eficiência operacional que é necessária para o negócio hoje. O CEO... ele vai para o CIO, ele não quer saber se vai demorar muito tempo para provisionar uma solução, se ele tem problema de conectividade, ele quer simplesmente que o projeto seja executado. Então, essa preocupação que o CIO tem, acho que essa solução endereça muito bem essa preocupação, essa dor que ele tem de tornar o ambiente muito mais simples, muito mais automatizável e com uma agilidade operacional, que é o que a gente precisa entregar no final para os negócios, né? É um bom ponto de partida também para os clientes que hoje ainda não estão na nuvem. Exato. É uma forma de começar a degustar. Quem ainda não está na nuvem, né? Pior que tem. Eu sei que tem, Pior que mas tem. é isso, assim, é porque né, depois de Mas tanto o pior é tempo... que tem. Precisa procurar, mas tem. Tem, mas a gente acha. Tem um pessoal que tem o apego ali, né? Então, é uma forma de você começar a fazer algumas migrações e modernizações de dados, porque você tem o serviço que a gente chama de PaaS, né? Você tem o serviço de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Então, você tem uma camada de abstração, você não precisa se preocupar com o hardware, vamos dizer assim, no PaaS. Quando você pensa num data center tradicional, quando você vai pegar a sua aplicação e modernizar, você não quer se preocupar com a parte básica. Quando você coloca nesse tipo de solução, toda essa camada de administração, esse overhead, você não tem mais. Então, você pode começar fazendo isso com uma nuvem híbrida e depois escalando para a pública, da forma que você precisa. É bem a escolha do cliente. E você começa a ter benefício no D0. Então, você pega as aplicações legadas, como é que eu modernizo isso de uma forma rápida, entrego o valor para o negócio, sem precisar quebrar todo um paradigma da empresa, parar com inovação, para fazer uma migração. Então, são alguns outros benefícios. Perfeito. A gente voltar um pouquinho na pesquisa que o João falou, catalisadores da inovação. Inclusive, quem quiser acompanhar a pesquisa, tá o link aqui também junto do podcast. Só relembrando, 6.600 líderes empresariais todos os continentes, 300 no Brasil. Me chamou a atenção os números, assim, são muito altos. Me parece que os líderes de TI estão muito seguros das soluções que eles estão usando, que eles sabem do que existe no mercado, de melhor no mercado, e estão tirando proveito disso. Foi a impressão que eu tive. Vocês acham que isso acontece? Pelos números, você vê que 90% entendem os desafios, colocam como hybrid cloud, multi-cloud, como um ambiente que eles precisam criar, mais de 78%.
entendem o valor do data center ou da edge, da borda, entendem que o mundo não é uma única nuvem, ele precisa explorar todos os serviços que a gente tem, seja na nuvem privada, seja na nuvem pública, e eles precisam criar esse fabric para gerar um ambiente em que você tenha agilidade operacional e que permita você rodar o workload de hoje e workloads tão maiores como, por exemplo, Generative AI, que consome muitos dados e que consome muito computação. E me parece que eles sabem esses benefícios também. 48% falam que eu vou usar isso para aumentar a agilidade operacional, 47% simplificar os ambientes de TI, 39% capacidade de automação, 39% também melhorar a sustentabilidade ambiental, 39% aumentar a postura de segurança e minimizar riscos. Quer dizer, eu acho que eles entendem a solução, entendem para que eles vão usar. Acho que talvez a palavra que a gente pudesse usar aqui é: hoje existe uma consciência coletiva estabelecida. A implementação ainda está acontecendo porque você vem de um determinado ponto de partida e como isso que o Cris falou é a história que a gente ouve dos clientes. Olha, eu quero experimentar, mas eu não sei como experimentar. Eu estou com tudo na nuvem. Como é que eu faço agora para ter essa mesma experiência dentro dos meus workloads domésticos que eu preciso ter aqui por força regulatória, por força de segurança, qualquer coisa do gênero que ainda me obriga a ter aqui. Os dois caminhos, tanto da ida quanto para a volta, estão ainda em processo de execução. Então, acho que a consciência está dada. Você tinha perguntado até na nossa conversa aí preparatória, você falava assim, puxa, mas quais são as restrições, objeções que os clientes colocam? Hoje, na realidade, são poucas. A consciência está dada. O que eles querem é como é que eu faço para sair da onde eu estou. Cada ponto de partida de cada cliente é um ponto de partida diferente. Então, a jornada, o caminho está dado. A questão é, da onde eu estou, qual que é o próximo passo? Que é o Cloud by Design. Né? Exatamente. Você fazer isso de uma maneira consciente. A gente fala que nuvem não é um local, é uma experiência, é uma forma de consumo. E hoje, na área de projetos, você desenvolve projetos pensando no framework de nuvens. Quais são os serviços que a gente tem em cada nuvem? Como é que a nossa nuvem privada ela se interrelaciona com os diversos serviços e como a gente pode montar um ambiente ágil, operacional para o desafio de negócio do cliente. Vocês conseguem imaginar um próximo passo de nuvem híbrida? Assim, para onde a gente está indo? Acredito que uma grande forma de utilização e no futuro vai ser o uso da inteligência artificial generativa. Hoje você tem os grandes modelos que a gente chama de Large Language Model, né, que são aqueles modelos como o GPT. A gente está indo para um caminho que se chama de SLM, Small Language Models, que são os modelos generativos, só que menores. E eu consigo rodar dentro do meu ambiente, eu vou poder rodar até dentro do meu celular no futuro. Então, você vai ter esse tipo de modelos especialistas rodando dentro da sua nuvem privada. E, na hora que você precisa acessar algo que ele não consegue resolver, ele vai à nuvem pública. Então, isso daí a gente chama de agentes de AI. Então, o próximo passo vai ser a interação da nuvem privada com a nuvem pública em AI para resolver os problemas de negócio de uma forma mais especialista. Nessa linha, eu acho muito importante que o Cris colocou, a Dell ela se posiciona muito em criar o que a gente chama de AI Factory. São fábricas de AI. Acho que deve ter sido comentado até no último episódio. É a fábrica do futuro, né? A fábrica do passado, você fazia uma fábrica de transformação de componentes, gerava carro, bens duráveis. A fábrica do futuro, a fábrica de agora, é você usar os dados que as empresas geram e gerar conhecimento, gerar esses agentes virtuais. Então, toda a infraestrutura tem que estar preparada para você capturar, ordenar, controlar, garantir a segurança desses dados e aí passar pelas fábricas de AI e gerar esses modelos que vão fazer inferência na ponta e que vão ser o diferencial competitivo dessas empresas daqui para frente. E essa parceria é um exemplo de como eles podem gerar essa fábrica, como a gente pode ter o controle dos recursos computacionais e fazer com que essa orquestração seja bem feita e que a gente possa, com controle, com segurança, com os guarda-reios necessários para cada um desses modelos, gerar esse novo produto que a tecnologia de informação está gerando. Outro dia eu estava vendo uma solução que era de inteligências artificiais supervisionando inteligências artificiais, a sobreposição de inteligências artificiais. Né? Então, tinham 4 trabalhando como vendedoras, cada uma atendendo ali seu cliente. Chegava no final do dia, vinha a supervisora, pegava quem performou mais e passava fazia o treinamento dos outros. Isso funcionaria super, né? Porque no momento ali de treinamento eu tenho muita
call center, necessidade de... atendimento ao cliente, você poder perceber quais atendimentos tiveram mais êxito ou menor êxito. São modelos, são coisas que ainda estão sendo construídas, provavelmente em alguns lugares já existem, mas que demandam tanto atendimento real-time, e aí performance, latência é importante, captura de dados no local, para que você possa retreinar os modelos e ter um atendimento melhor. Esse é um ótimo exemplo de como esse Fabric, como essa multinuvem, como essa nuvem híbrida é importante para você fazer o negócio do futuro. Por isso que existe uma expectativa de que realmente, como o Cris falou, vai haver uma expansão enorme, porque os modelos que a gente está usando hoje, até o Michael Dell falou isso ontem numa entrevista que ele deu numa mídia norte-americana, que ele falava, os modelos de hoje são os piores que já existiram, porque todo dia estão sendo retreinados modelos novos que vão cada vez melhorar e numa velocidade muito rápida. Exato. Então, quando você pensa nesses tipos de exemplos que o Joel e o Cris mencionavam, de agentes, autonomous drive, né? Os carros vão ser cada vez mais inteligentes para realmente reconhecer tudo no seu entorno e tomar uma decisão que pode ser A latência offline. aí Pode ser offline. A inferência ela tem que estar isolada, porque eu posso estar num lugar onde eu não tenho conexão. Então, você vai levar toda essa capacidade de inferência para a borda, offline até, de uma forma muito abrangente em tudo que fazemos e operamos hoje. Então, a evolução parece ser numa direção muito intensa. O que e o quanto seria talvez uma divagação muito filosófica aqui. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, vai estar em tudo quanto é lugar. Preocupação essa que os CEOs têm hoje de falar, eu estou perdendo esse bonde. Mas ainda bem que os números estão bons aqui na pesquisa, né? E como é que eu vou me posicionar para não perder esse bonde? Exatamente. Mas você não precisa nem ir para a nuvem. Você pega a parceria Microsoft e Dell, a gente lançou o que a gente chama de Copilot Plus PC. Sim. Você tem a inteligência artificial na máquina, rodando no notebook. E ele entendendo o contexto que você trabalha e te dando os insights, como você pode ser mais produtivo. Então, você tem na nuvem, você vai ter na ponta, você vai ter em todos os lados. Então, cara, eu acho que tudo isso é muito tendência, assim, o que a gente tá para ver no dia a dia mesmo, assim, cada vez mais, né? Um outro exemplo que eu tava vendo um dia desses é que ferra a gente de comunicação, que é, hoje você vai fazer um texto chat GPT, putz, sai o texto, mas quem Copilot trabalha... fica melhor, né? o Copilot. Sai o texto, mas assim... E Copilot te protege de copyright. Olha aí, ó, fica a dica. Se você tiver qualquer problema de copyright, se você fizer um texto com o Copilot, momento Jabá, e qualquer problema de copyright, a Microsoft ela entra com todo o suporte. Que legal. Mas o que eu ia falar é que agora também tem uma nova inteligência artificial de uma espécie de repórter, editor, diretor de conteúdo de redação, em que um vai melhorando o texto do outro. E aí você chega num texto final que é muito próximo daquele texto que o humano faz. Porque cada uma tem uma especificidade, cada um vai trabalhar no texto, sei lá, repetição de palavras que a inteligência artificial normalmente usa muito. Um texto meio quadradão, meio duro, o outro vem e dá uma amolecida. E, de novo, uma supervisionando a outra e fazendo... Isso se chama inteligência de múltiplos agentes. Então, Já tem o até nome. agente vai olhando em cada um dos modelos para gerar o melhor texto. Que legal. Isso é uma Cada tendência do agente futuro. é parametrizado em cima da sua função específica. Exato. É isso. O que, Essa que é o diferença. editor, o que, que é o jornalista, o que é o repórter. E aí Então, vocês têm um É resultado muito melhor. especialista. né? Exato. Ele é um Que louco. especialista. Que louco. Mas o humano é necessário. Não, Isso, sempre. isso vai fazer o leverage, é uma ferramenta como todas, e que o ser humano vai ser potencializado em suas capacidades. A gente entende que essa tecnologia deve ampliar as capacidades de produção de todos os indivíduos. A gente, na Dell, tem passado uma experiência muito grande em um AI. A parte de codificação, nossa, mais de 80% hoje ela é totalmente automatizada. Isso permitiu que a gente pudesse desenvolver ainda mais produtos, com mais agilidade. A gente tinha entregas que poderiam durar 1 ou 2 anos, a gente faz agora entregas semanais. Então, a gente tem uma agilidade muito grande de desenvolvimento de produtos por conta de uso de AI. Esse é só um dos exemplos, né? E a relação de vocês com os clientes? Como é que é ouvir os clientes para poder trazer desenvolvimento para a solução também? Tem algo que acontece de forma estruturada também, assim, para vocês ouvirem clientes e entenderem como desenvolver o produto? Esse é o nosso ganha-pão. Esse é o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque cada cliente, dependendo do setor em que atua, no seu contexto operacional, no seu contexto de concorrência, até regulatório, cada um vai ter características muito particulares, mas o interesse hoje, que pode-se dizer que é genérico, é
como é que eu uso ferramentas digitais para me tornar mais produtivo, mais ágil ou mais relevante para os meus próprios clientes. Então, quando você pensa em Generative AI, o que todo mundo vem buscando, que é a primeira promessa mais evidente e mais tangível, é o aumento de produtividade. Não é substituir o humano, mas é fazer o humano ser mais eficiente, porque eu tenho um copilot ali do lado que vai me ajudar a escrever um e-mail simples, porque antes eu escrevia um e-mail de 5 páginas, ninguém lia, agora sumariza num parágrafo e todo mundo vai ler aquele meu e-mail. Faz um sumário dessa reunião. Busca que todos têm, mas a inovação também. Claro. Então, os clientes hoje, eles falam, como é que eu uso tecnologia, como é que eu uso desse ferramenta? Conseguir competir melhor para me tornar mais produtivo, e existem várias oportunidades quando você... O que a gente busca é orientá-lo naquilo que vai entregar o melhor resultado, o mais impactante, no menor prazo possível, para ir depois. Atividade que os dois já falaram aí. E é muito disso. A gente chama de copilot porque você é o piloto, né? A ideia é expandir a espécie que consegue criar ferramentas que expandem sua capacidade. E o AI generativo e o copilot veio para aplicação. A gente tem visto então, squads que desenvolvem utilizando o copilot e squads que não utilizam ciência na squad utilizando. Legal. E essa parte do e-mail que você falou, a gente vê que tem uma média de ganho minutos vezes 7, cara, você ganha meio período ali tranquilamente. Pega isso numa empresa de 1.000 funcionários. Exato. Hoje, eu não vivo mais sem o Copilot. Você deu o exemplo do e-mail. É raro, mas acontece muito, né? Você chega e fala assim, sumariza para mim. Ele te fala exatamente o que você tem que fazer. É fantástico. Isso é fantástico. Outro exemplo. Action. Antes o suporte ele era totalmente manual. Você tem uma série de knowledge base, artigos. Hoje o cliente em função de algum incidente baseado em agentes AIs e que eles acessam o knowledge base. Então para aquela situação, parte desse trabalho já está automatizado. Então, o aumento de produtividade é uma promessa que todo mundo quer agarrar. A vantagem competitiva dele, temporária, que seja, pode colocá-lo numa vantagem muito grande para depois eu correr atrás. Estimativas, sem dúvida, que funcionários ou trabalhadores do conhecimento, como nós aqui, informação, analisando alguns dados, buscando e juntando informação para entender e que essa atividade, impulsionada por AI, com o Copilot ao seu lado, ser até 20% mais produtivo. Bom, eu achei aquilo talvez um pouco de exagero, puxa, um dia por semana. Né? Mas passo, às vezes, eu preciso juntar essa informação do resultado de um trimestre passado, de uma determinada, com a outra pessoa que tem a outra informação em outro departamento. Eu gasto mais de 20% do meu tempo. Se eu tiver um AI onde eu posso falar decisão mais rápida e com menos tempo dedicado a coletar a informação, vai ser uma vantagem multiplicada essas decisões ou vendo o que está acontecendo e precisam decidir rapidamente para fazer a coisa andar. Perfeito. Então, não é só uma promessa não, é fato, né, distante, prático. ela está se concretizando e as empresas querem capturar.
de futuro, tecnologia, para quem trabalha com isso, o papo vai, né? Jogar o peixe d'água. Um Mas ponto interessante, só para fechar, Aham. Information Work, pensa em segurança. Uhum. Quando você está sofrendo um ataque, quanto mais rápido você agir, coleta de sinais, vulnerabilidades, o AI generativo, ele consegue te dar isso em... Ó, você está sendo... Sem você precisar fazer toda aquela análise de trace, log, que demora horas. Demoraria semanas para identificar, você fica sabendo praticamente real time. Então você consegue agir muito mais rápido e evitar o ataque. Perfeito. E a gente começa devagar e falar de várias coisas. Onde vocês buscam conhecimento? Porque é tudo tão rápido, né? Como se manter atualizado nesse mercado? Olha, excelente pergunta, porque essa é uma discussão quase doméstica, né? verdade. Quem tem filhos, e aí o filho fala, puxa, mas tem que acompanhar até o Vida último inteira. dia, né? Seja pela quantidade de vezes que você vai bater a cabeça na parede ou que você vai há 20 anos atrás, hoje são coisas realmente assim, ultrapassadíssimas. História, livro de história. Então, porque você realmente tem que buscar informação, você tem que filtrar, você tem que fazer a curadoria, instrumentar. É realmente saber fazer a curadoria daquilo que você quer aprender e como você quer aprender. Mas é um que hoje as empresas disponibilizam para você aprender como é que você direciona isso de uma forma customizada para o dois atuando na mesma empresa e trabalhando no mesmo setor, temos que ter aquele tipo de conhecimento. Hoje o AI possibilita. Antes era como a gente chama, spread peanut butter strategy. Todo mundo tem o mesmo que o Igor aprende melhor, o que o Luiz aprende melhor, mas é contínuo, não tem parada. E é democrático, né? Porque a informação está aí. A informação tá aí. Ilha de capacitação, tanto para a parte nuvem híbrida, pública, análise de dados e AI, sem custo. A parte de capacitação, certificação, você pode estar se capacitando para essa nova era. O pessoal sempre fala, o AI vai roubar. Então, tem que se capacitar, super alinhado. Hoje é uma coisa que você vai ter que fazer o resto da vida. Deal with it. Fala, Joel. Não, a Dell também possui certificações na área de AI, de multi-cloud, de hybrid cloud. Eu, particularmente, acompanho muito videocast, podcast, é uma maneira que, para mim, funciona bem, mas como eles de alguns anos atrás, muitos vai ser suficiente para você se manter nesse mercado, sobretudo no mercado de TI, que ele muda. Muitos participar de fóruns, estar antenado aos videocasts, podcasts, seguir alguns influenciadores. Os cursos de certificação que as empresas têm. A Dell ela se preocupa muito em fazer uma certificação mais abrangente, no sentido da procura trabalhar com vários fornecedores, então, nesse sentido, é interessante também, porque tem esse viés de Essa aqui, mas tem um detalhe que ficou faltando, que me chamou a atenção quando vocês comentaram. Essa parceria é tão integrada que as coisas acontecem muito rápido, né, Joel? É verdade. É uma parceria que vai muito mais do que uma parceria de vendas ou go-to-market. É uma parceria das engenharias. Então, qualquer patch, qualquer anúncio crítico que a Microsoft disponibiliza, ele está no máximo em 4 horas disponível na nossa plataforma. Nós somos os únicos parceiros da Microsoft que tem esse tipo de criticidade de entrega, para que a gente tenha a mesma experiência, a mesma segurança que a Microsoft vê em seus produtos dentro dessa plataforma integrada. De fato,
uma parceria de engenharias, um comprometimento com uma plataforma, com um roadmap para os nossos clientes. Legal. Bom, pessoal, é isso. A gente está finalizando aqui uma última mensagem de cada um último recado de cada um, como encontrar vocês no LinkedIn, de repente, para trocar mais ideia. Vamos lá, Luiz. Não, legal. Antes de tudo, eu quero agradecer a companhia, agradecer a você também pelo convite e também dizer aos clientes que sim, hoje existem soluções que estão disponíveis, que nós conseguimos trazer para os clientes para habilitar inovação, para habilitar capacitação, para habilitar elasticidade e permitir que as empresas possam crescer e estarem preparadas para esse mundo que vai ter cada vez mais elementos digitais no nosso entorno. Perfeito. Diz aí. Me agradecer, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A parceria já é de longa data e em várias soluções. Estamos totalmente à disposição para entender a necessidade de cada um de vocês e parcerar junto aqui com a Dell para fazer a nossa Cloud by Design, para te entregar o melhor resultado e o melhor benefício do negócio. Perfeito, Joel. Agradecer também aos colegas, a você, a oportunidade, e dizer que a missão da Dell é realmente democratizar a infraestrutura para todos os nossos clientes, para todo o ambiente, e essa solução ela vem exatamente no sentido de facilitar a implementação dessas soluções e ajudar os nossos clientes a passar pelos desafios que existem nessa transformação digital que eles estão passando hoje. Perfeito. Bom, quem quiser saber mais sobre a solução, né, o Apex Cloud Platform for Azure, a gente está deixando o link aqui embaixo para vocês já clicarem e saberem mais sobre isso, beleza? Bom, pessoal, agradeço demais a presença do Joel Braverman, que é ISD da Dell Technologies para a América Latina, o Cristiano Feig, que é vice-presidente de tecnologia e soluções da Microsoft Brasil, e o Luiz Gonçalves, que é presidente da Dell Technologies para a América Latina. Prazer falar com vocês mais uma vez, sempre bom Obrigado. papo com gente inteligente, que sabe tudo de tecnologia para poder falar sobre o futuro. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Obrigado.